professora Marcela, queria começar esse vídeo aqui que você pediu, a atividade avaliativa, e sem mais enrolação, vamos começar. Características dos seres vivos, capítulo 2. Foi feito por mim, quase tudo, eu que digitei, só algumas coisas que eu tirei de um site. Primeiro tópico: mudanças ambientais. Modificações planetárias afetam diariamente os seres vivos, assim como o tsunami que ocorreu em 26 de dezembro de 2004. Esse tsunami matou 300 mil pessoas e mudou completamente o panorama da região. Isso é uma confirmação do que eu falei em cima. Segundo os cientistas, uma curiosidade, que eu quis pôr, que segundo os cientistas, a energia que esse tsunami liberou foi equivalente a 1 bilhão de toneladas do explosivo TNT. Isso eu acho que é muito. Para um tsunami eu achei que era só uma ondinha que destruía quase tudo e que passava, mas não. Seres humanos foram afetados, inclusive em uma ilha chamada Andaman e Nicobar, nas ilhas, né? São duas ilhas. Foram atingidos aproximadamente, uma tribo foi atingida, que essa tribo, uma curiosidade, quase todo mundo dessa tribo tinha o tamanho dos pigmeus, que é bem baixinho. Voltando para o seminário. Foram atingidos 30 mil pessoas e a população caiu de... não foram atingidas 30 mil, foram atingidas 7.500. E a população caiu de 30 mil para 22.500, aproximadamente. Segundo tópico: modificações nos seres vivos. Se você observar qualquer ser vivo, perceberá que ele estabelece relações com o ambiente que o cerca, ou seja, ele é meio que apropriado para viver naquele lugar. Por exemplo, o peixe vive na água. Se ele vivesse no ar ou na terra, ele não sobreviveria. Camelo vive no deserto, mas ele ainda assim sobrevive a outros lugares. Urso polar vive no gelo, mas se ele fosse para o deserto, ele ia morrer. Então, isso que eu queria falar. Que ele garante a vida. Como eu já expliquei, né? Se o peixe viver na terra, ele vai morrer. Notará também que esse sofre modificações no decorrer do tempo, seja pelos componentes abióticos ou pelo seu próprio ciclo de vida. Esse fenômeno é chamado de adaptação. Daí eu coloquei uma das curiosidades da adaptação, porque esse tópico é bem pequeno, metade de uma folha. E as curiosidades que eu pus, né? A defesa, que os animais têm, né? Uma camuflagem ou mimetismo, que são dos répteis, produção de veneno, serpentes e aracnídeos, alimentação, formato de bico, arara, beija-flor, colhereiro, não sei ler isso, que é uma adaptação que eles tiveram nesse lugar para eles se desenvolverem melhor, para eles sobreviverem mais, né? São meio que... não sei explicar isso. Vamos para o próximo slide. Tópico A.
Célula, estrutura básica dos seres vivos. Aí está na página 19. Os seres vivos são constituídos de células. Elas são estruturas vivas e complexas, adaptadas para desempenhar funções vitais e sobrevivência dos organismos, como respiração, digestão, excreção, proteção e armazenamento de energias e vários outros. Por exemplo, mesmo que a célula seja bem pequena, ela tem várias funções, né? Todos os organismos, por menores que sejam, têm a célula como estrutura básica. Alguns são formados por uma única célula, chamadas de unicelulares, e outros têm várias células, chamadas de pluricelulares ou multicelulares. Vamos para o próximo. Aí a continuação, porque não deu para escrever em um slide só, que é a estrutura celular. A célula é constituída da membrana, a película que envolve a célula e controla a troca de substâncias entre ela e o meio que está. É tipo a capa da célula. É tipo se você... Meio que como se o ovo fosse uma célula e a casca do ovo fosse a membrana. E a gema do ovo seria o núcleo. Também tem o citoplasma, que é a área interna da célula que contém uma solução gelatinosa, em que ficam as organelas ou organoides citoplasmáticos responsáveis por diversas funções como respiração, digestão e excreção. É uma parte bem importante da célula, porque faz tudo isso que eu acabei de ler. E também, como eu já dei aquele exemplo lá do ovo, seria meio que a clara do ovo, né? O núcleo, né? O exemplo lá que eu dei, que seria a gema, né? É o centro de controle de uma célula, é tipo um robozão, e o núcleo é uma pessoa meio, tipo, do robô, né? Mas da célula não é uma pessoa que controla. Daí um robôzão enorme, e o centro de controle dele é um cara que fica lá mexendo em várias coisas. Aí, voltando para a célula, é o centro de controle de uma célula. Ele que comanda as atividades e regula todo o mecanismo de reprodução celular. Em seu interior existem moléculas muito especiais chamadas de DNA e RNA. Que, tipo, o seu DNA é meio que você tem de aparência, né? Tá, vamos começar. E aí eu pus aqui a diferença entre a célula eucariota e procariota. As células procariotas ali, daí eu fiz essa animaçãozinha, mexi ali. As células procariotas de um lado e as células eucariotas. Eu vou ler rapidinho aqui para não ficar tão grande o vídeo, mas se você quiser pausar para ler certinho, tá. As células procariotas não possuem um núcleo definido. O DNA está concentrado em uma região denominada de nucleoide. Já as eucariotas possuem núcleo definido, ou seja, material genético que está envolvido por uma membrana nuclear, que é o que é a capa da célula, né? As células procariotas normalmente apresentam um cromossomo circular. E as células eucariotas um cromossomo linear, vários, né? Não possuem organelas membranosas, e as eucariotas possuem organelas membranosas. As células procariotas possuem ribossomos, porém esses são menores e menos complexos que os presentes nas células eucariotas.
possuem ribossomos maiores e mais complexos que a célula procariota. Menores que as células procariotas são menores que as células eucariotas. E as eucariotas são maiores. E um exemplo dela é uma célula bacteriana. E o exemplo da célula eucariota é uma célula animal e uma célula vegetal. E no livro, na página 21, tem a diferença, né, entre a célula vegetal e uma célula animal. Organelas de uma célula. Aqui eu copiei do livro, quer dizer, eu digitei do livro, né? Mas tá quase igual. A mitocôndria é uma usina que fornece energia para todas as atividades executadas pela célula. Essa energia provém dos alimentos, que a gente vai ver mais pra frente, que eu pus aí. E é onde ocorre a respiração celular. Tipo, as células respiram por meio disso. A próxima, o retículo endoplasmático, rede de canais que distribui as substâncias no interior da célula. É tipo uns canos que ficam, que distribuem as substâncias pela célula e onde ela está. A carioteca é uma... achei. Membrana nuclear que separa o citoplasma do núcleo. Apresenta pequenos orifícios, uns furinhos, que é poros, né? Que permitem a passagem de substâncias, tipo o retículo endoplasmático. Também tem a cromatina, material em que o DNA está contido, tipo, meio que... Eu acho que ele está dentro do núcleo ou em volta do núcleo, mas isso eu tenho que perguntar, né? É o material que o DNA está contido e é responsável pelo comando das funções da célula. Ribossomo, localizado no retículo endoplasmático granuloso, atua na fabricação de proteínas e enzimas, que é o que faz a gente ficar forte. O complexo Golgiense é uma organela que produz, eu não sei se falei direito, mas acho que sim, uma organela que produz, armazena e distribui as substâncias celulares, assim como o retículo endoplasmático, mas só não é uma rede de canais. O libossomo. Lisossomo, responsável pela realização da digestão da célula. É meio que o estômago do ser humano. Tópico B. Ali, ó. Capacidade de realizar atividades. O termo metabolismo, isso daí eu peguei de um site, tá? Eu acho que é o Brasil Escola. O termo metabolismo do grego metabole significa mudança. É usado para descrever várias reações químicas existentes no organismo que garantem as necessidades estruturais e energéticas de um ser vivo. É o que deixa o ser vivo mais alegre, mais agitado, que deixa ele mais acordado, né? O metabolismo celular é um conjunto de reações químicas de um organismo que objetivam a produção de energia para o funcionamento das células. Isso também não está no livro, que é a célula animal. Isso daqui, que é o segundo pontinho, é o metabolismo celular animal. Mas também tem no livro, mas de outro jeito. E agora o metabolismo celular vegetal. As plantas, isso daqui eu tirei do livro. As plantas realizam fotossíntese, que utiliza basicamente água do solo, gás carbônico e energia do sol.
Com esse processo, elas sintetizam os alimentos com glicose ou como? Como glicose e outros, e produzem oxigênio que vai para o ar. Parte desse oxigênio vai para as plantas, elas soltam e pegam um pouco para elas realizarem o metabolismo delas, né? Senão elas morrem. Agora o tópico D. Eu pulei o C porque eu achei que não era tão importante. Eu acho que chama capacidade de reprodução. Esse daqui eu peguei de um site, tá? Aqui está a diferença da reprodução sexuada e assexuada e sexuada. Daí eu coloquei um exemplo de reprodução assexuada, que é de um ser só, né? Que ele está se dividindo para formar duas, eu acho. Tá. Reprodução assexuada. Na reprodução assexuada não há o envolvimento de gametas, o que impede a variabilidade genética. É um tipo de reprodução relativamente simples e muito mais rápida do que a sexuada, e que gera indivíduos idênticos àqueles que originaram. Por exemplo, é meio que se eu pegar uma corda, cortar em vários, e esses vários viram cada pedacinho vira um. Eles vão ser completamente idênticos, né? Porque veio de um ser só. Daí, continuando. Nesse caso, existe apenas um único ser parental. Ou eles têm... Pera. Tá certo. Tá, continuando. É que eu parei um pouco porque eu tava pensando em uma coisa que eu ia falar, mas eu pensei melhor em não falar. Vai que eu falo porcaria, daí minha nota baixa. Existem vários mecanismos de reprodução assexuada, a saber, a divisão binária, também chamada de bipartição, fissão ou cisparidade. É um modelo de reprodução em que o indivíduo divide-se ao meio pelo processo de mitose, dando origem a um descendente idêntico. Esse processo de reprodução é comum em bactérias e protozoários, que a gente está estudando na aula, né? Brotamento. Brotos surgem na superfície de um organismo e formam outro indivíduo. Esse broto pode se soltar ou permanecer conectado ao organismo adulto, o que ocasiona a formação de colônias. A reprodução por brotamento ocorre com frequência em quinidários e também ocorre em algumas espécies de plantas. A divisão binária é um tipo de reprodução assexuada. Que é o que está na imagem, né? A divisão binária. Porque quando eu peguei do site bagunçou tudo, daí eu tive que arrumar tudo, mas só que era para a imagem estar ali no meio, aqui ó, no texto menor do menor, que tá bem no meio. Também tem a esporulação. No processo de reprodução por esporulação, são formadas células reprodutoras especializadas que são liberadas e que germinam quando encontram um ambiente favorável. Essas células, denominadas de esporos, são capazes de gerar outro indivíduo. A produção de esporos é observada em fungo, algas e protozoários. Fragmentação. Um novo organismo forma-se a partir de um fragmento de outro. Esse processo é comum entre alguns invertebrados e pode ser observado, por exemplo, em planárias. Propagação vegetativa.
semelhante à fragmentação, entretanto, é típica das plantas. Nesse processo, um pedaço de caule ou raiz é suficiente para dar origem a outro indivíduo. Como exemplo dos organismos que se reproduzem pela propagação vegetativa, temos a bananeira e a cana-de-açúcar. Tipo, para você poder plantar, você precisa de um pedaço da árvore já grande. Daí eu fiquei imaginando, né? Qual foi a primeira árvore, né? Porque se precisa de uma árvore para plantar outra árvore, qual foi a primeira árvore? Lógico que a resposta é que Deus criou, né? Porque senão as árvores que são plantadas desse jeito não existiriam. E aí o último, é uma palavra meio complicada. Partenogênese. Nesse tipo de reprodução, um gameta feminino é capaz de se desenvolver sem precisar de um gameta masculino. Como exemplo de organismos que se reproduzem dessa forma, podemos citar abelhas e algumas espécies de peixes, anfíbios e répteis. Tá, agora vamos passar para a continuação, que é a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, diferentemente da assexuada, existe a presença de gametas. E por essa razão, ocorre a variabilidade genética. Tipo, é um homem e uma mulher, quer dizer, é um ser masculino e um ser feminino. Daí, eles fazem lá as coisas deles, independentemente que seja um animal irracional, como, por exemplo, os cachorros, ou animais racionais, que são os humanos, né? Daí eles fazem lá as coisas deles, daí ou pode nascer um menino ou uma menina. Nesse caso, observa-se a formação de um organismo diferente dos progenitores, uma vez que o resultado da combinação dos cromossomos presentes em cada gameta, esse é um tipo de reprodução observado, por exemplo, na grande maioria dos animais, inclusive nos seres humanos. E eu pus aí um exemplo de um espermatozoide entrando no óvulo, que provavelmente seja a reprodução dos seres humanos, dos homens e das mulheres, né? Quando há encontro de gametas, a reprodução é do tipo sexuada, como eu já expliquei ali no começo. Daí aqui embaixo do tópico D, na página 25, é como a célula se divide, que é, eu acho que, não, deixa pra lá, depois eu falo. Ocorre em nosso corpo dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Antes de uma célula se dividir, formando duas novas células, os cromossomos se duplicam no núcleo, mas em vez do núcleo se dividir uma só vez, possibilitando a formação de duas novas células filhas, na meiose o núcleo se divide duas vezes. E acabou a nossa apresentação e eu também não pus o tópico E porque eu não achei que era muito importante. Deixa eu parar de interromper o compartilhamento aqui. E esse foi o que você pediu, né? E eu fiz aqui. Então,